E as Olimpíadas chegaram ao fim. E como todo fim olímpico, tem a festa de encerramento. E será que tem alguma mensagem nisso? Me acompanhe nesse vídeo. Saudações a todos, e neste vídeo eu quero conversar sobre o encerramento das Olimpíadas. Aliás, as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, Olimpíadas de 2020, que aconteceram em 2021, mas tem o nome de Olimpíadas de 2020. E quanta coisa aconteceu! Como era de se esperar, foram Olimpíadas com muitas mensagens subliminares. Em vários eventos aconteceram muitas coisas interessantes. Quem prestou atenção percebeu muita manipulação de informações, muita coisa que foi para a mente dos telespectadores. E óbvio, né? Muitas lacrações, muitas mensagens que vão desde cunhos políticos até novas tendências. As mais interessantes que eu posso citar aqui, por exemplo, o uso da máscara, né? Então, modalidades que tem toque entre as pessoas, que trocam suor, trocam um monte de coisas. As pessoas tiravam a máscara, depois punham a máscara. Iam tirar foto, tiravam a máscara, depois colocavam. Público em geral tirava e punha. Então eram umas coisas muito estranhas. Mas fazer o quê, né? Faz parte de toda uma colocação mundial, de uma nova tendência, né? De uma nova regra colocada no planeta inteiro por causa de uma emergência sanitária decretada aí pelos governos. Mas as Olimpíadas trouxeram muitas coisas estranhas, não tem jeito. Não dá para citar tudo aqui nesse vídeo. Quem sabe depois eu faço um vídeo mais para frente, eu faço um bate-papo com vocês. E vamos nos focar realmente sobre a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020, que aconteceram em 2021. Basicamente, tem muita informação colocada. É sempre a programação preditiva, que é aquela questão de trazer uma realidade para que as pessoas aceitem de forma mental, né? Como você assiste a um filme, acontece algo no filme, aquilo lá parece à primeira vista algo surpreendente, que não tinha antes, mas como a gente fala que é preditivo, é como se isso estivesse sendo inserido no seu conteúdo informacional, né? No seu pacote de informações mentais. Então, se algo não existisse, depois que aparece um evento como esse algo começa a existir. Porque foi dado o quê? Uma informação preditiva, uma programação preditiva. E basicamente, tanto a abertura quanto principalmente o encerramento foram fontes de muitas informações para trazer uma nova realidade para a humanidade. A base de tudo, realmente, vocês verão a Agenda 2030, vocês verão informações sobre o Grande Reset e também essa questão da agenda alienígena. Porque pareça. Então vocês vão perceber que são etapas sendo colocadas e uma delas realmente é essa agenda alienígena, dos homens do espaço, os astronautas do espaço. Os deuses astronautas, quem não sabe desse livro, né? Eram deuses astronautas. É a história sempre colocada para as pessoas. Então, eu vou passar aqui alguns trechos desse encerramento que vão trazer uma clareza um pouco melhor para vocês do que eles talvez estejam passando como informação. Aí cabe você depois tentar entender, tentar buscar o que realmente está sendo colocado. A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020, que na verdade ocorreram em 2021, ocultam muitas coisas. Assim como a cerimônia de inauguração, a cerimônia de encerramento vai mostrar muitas mensagens muito simbólicas, como por exemplo o acendimento da tocha olímpica ou a estrutura montada dessa pirâmide, né, que na verdade está mostrando o Monte Fuji, mas na verdade realmente é uma pirâmide.
O Monte Fuji, ele é simbólico na cultura japonesa e é interessante que essa pirâmide, né, fazer para imitar o Monte Fuji, ela tem numerações muito bem específicas, que são números mestres. E entre eles vocês vão poder ver, por exemplo, aqui, ó, a contagem dos andares, né, ou pisos, vamos usar essa palavra. Então ele tem 11 pisos. Pode contar aqui, ó, até numerei para vocês. Não se esqueça que o número 11 é um número cabalístico, é um número de bastante simbologia no ocultismo. E então essa pirâmide ela se abre, né? Ou esse Monte Fuji. Então vamos pensar assim, né? De um lado a questão das pessoas mais normais achar que é o Monte Fuji, e do outro lado o lado oculto que eu estou mostrando para vocês dessa pirâmide. E ela se abre, né? E ao abrir você vê uma escadaria onde ela tem exatamente 22 degraus. O número 22 também é um número mestre e é um número muito utilizado na simbologia oculta. E os números mestres, eles se complementam, por isso que nós temos o 11, o 22, o 33, todos eles são números mestres. Portanto, podemos pensar que realmente essa estrutura não foi feita por um acaso, e sim com dimensões especiais para algum ritual secreto. E você perceberá que após que a chama se acende, então há uma movimentação, e olhando essa foto por cima, essa imagem por cima, se vê claramente que ela possui 8 lados. O número 8, ele é um número especial também. Embora não seja aqueles números mestres, ele faz parte também de outra simbologia oculta. O número 8 é a transição entre o céu e a terra, como também é o símbolo do infinito, né? O símbolo de Ouroboros tem a ver também com... Ele vai representar as duas serpentes entrelaçadas, que é o símbolo do comércio, que é o caduceu de Hermes, né? Ou vara de Hermes, que eu já falei isso em live, que é totalmente diferente, que muita gente é enganada com relação ao caduceu de Mercúrio, que tem a ver com a medicina. Essas duas serpentes, elas fazem realmente o símbolo de equilíbrio entre duas forças opostas, antagônicas. E é óbvio, por ter essas duas oposições, também é utilizado nas organizações de comércio, de negócios e outras mais. Número 8 também podemos utilizar nesse tabuleiro de xadrez, uma simbologia muito poderosa, né? Além de ser o preto e branco, também temos aí, ó, 8 colunas na vertical em forma de letras, né? São mais 8 nessa linha horizontal. Você multiplicando 8 por 8, você tem 64 casas, 64. Talvez mostrando um jogo, será? E quem não se recorda dos jogos de Beijing? Lembra o Beijing 2008? Que ele começou no dia 8 de 2008, às 8 horas. Lembrando que pela sabedoria chinesa ancestral, o 8 é um numeral de muita boa sorte. Tanto é que casas que têm o número 8 como numeração, elas são mais caras que as casas normais. Portanto, relembrando 11 níveis, né, 11 andares ou 11 pisos, como vocês acharem melhor, mais 22 degraus quando ela abre e mais 8 lados, não é um acaso. Provavelmente pode revelar alguma coisa que a gente pode pensar em datas, por exemplo, 11 de agosto de 22, né? O que pode acontecer? Ou 8 do 11 de 22, o que pode acontecer? Então há algum significado nisso? Será? É interessante que ao acender a fogo sobre o Monte Fuji, dá a impressão como se fosse uma programação preditiva. Bem estranho tudo isso. Será que haverá uma erupção? Essa erupção se mostra lá na revista The Economist, que eu já mostrei para vocês, embora depois que apareceu na revista surgiu aquela erupção na Indonésia, né, coincidentemente, mas também tem a ver com esse mangá de 1999, que mostra também essa questão do Monte Fuji. É interessante que nesse mangá se fala que poderia acontecer em 20 de agosto. No caso, eles falavam 2001, nesse mangá, a profecia. Monte Fuji, lembrando, ele é um símbolo muito poderoso no Japão.
Mas vamos continuar vendo a simbologia oculta aqui na cerimônia de encerramento. Tem mais coisas interessantes. Olha isso daqui. Muita coisa que possivelmente as pessoas nem perceberam. Lógico, elas estavam entorpecidas com a festa, né? Como é tradicional, as delegações levam a bandeira de seus países e elas vão por uma espécie de uma praça, né? Uma espécie de um portal. Elas vão, né? Que esse círculo aqui é muito interessante, porque é que nem um L e no meio tem um zigurate. O zigurate, a gente chama isso aí, por exemplo, pirâmides são chamadas de zigurates. Então é uma simbologia muito poderosa quando essas bandeiras começam a se formar. Dê uma olhada que interessante. Você vai perceber que as bandeiras começam, né, lateralmente, formando toda a periferia desse círculo, fazer o preenchimento, delegação por delegação. E ao mesmo tempo eles estão, como se diz, protegidos por essas pessoas que estão com máscaras. É interessante que nos jogos inteiros, ora põe a máscara, ora tira a máscara, mas é muito forte essa simbologia que a gente não sabe se são guardiões, se são organizações, se é o pessoal da saúde. É muito interessante. Quem são essas pessoas que estão como se fossem cercando todo esse povo, criando um ambiente de uma nova ordem, né? Um ambiente onde todas as nações estão juntas e elas estão sujeitas, né, ao centro, como se fosse um governo único. É uma simbologia muito forte. Você olhando com detalhes percebe que parece que eles querem levar tudo a um governo só, como uma única moeda, um único representante, um único sistema. Muito parecido com os tempos de Nirod, com a questão ali da Torre de Babel, que é o sonho deles, serem donos do mundo. Então tem uma simbologia bem interessante para ser observada. E é lógico, trazendo toda essa dificuldade, toda essa questão de necessidade, com esse grande reset que eles estão fazendo, que não é de uma hora para outra, mas percebe que são pequenas ações que dão grandes resultados, percebe-se que o mundo se curvará, as pessoas se curvará a um governo mundial. Tanto é que o símbolo está no centro, com esse zigurate, que ele é mais elevado que as pessoas. É como se fosse um palanque. E é óbvio o entendimento disso, porque tem a ver com a Agenda 2030. E vocês verão pela montagem das cores como realmente as pautas dessas agendas estão instaladas, porque cada cor simboliza o objetivo dessa agenda. Vocês devem se recordar na cerimônia de inauguração, que eu falei aqui no canal, justamente sobre essa montagem da Agenda 2030. E o objetivo dessa agenda são bem claros, né? Os objetivos sustentáveis. E são vários. Eu já falei disso daí, já tem vídeo também no canal, basta você pesquisar. Como diz o Klaus, do Fórum Global, você não terá nada, mas será feliz. Há muitas coisas aí para se repensar sobre esse grande reset, que muita gente imagina que é só acabar uma situação e começar outra, mas não, ele acontece através de vários braços, de vários tentáculos, de vários grupos. Por isso que chama objetivos globais. Lembre-se do que eu falo, a ordem é através do caos. Então se cria-se muito caos e desordem para estabelecer uma ordem com a destruição da história. Agora, o que impressiona nessa cerimônia de encerramento é quando essas luzes começam a acender, criando uma espécie de um portal. As cores das várias nações começam a se miscigenar e formam uma espécie realmente de um grande portal, porque tudo escurece e fica aceso só aquele pedaço onde estão as delegações. Do mesmo jeito que na abertura houveram os drones, que impressionaram muitas pessoas, dessa vez é a projeção de hologramas, que são 5 anéis aparecendo ali. Então podemos pensar que não é um mero espetáculo, mas sim uma cerimônia ritualística, uma cerimônia ocultista com muitos significados para quem entende disso, e o povo no geral está apenas curtindo a festa
E sempre aquela história, né? Tudo é muito lindo, tudo é muito show, tudo é muito interessante, mas por trás há muita coisa que parece que está acontecendo. E a prova disso realmente é esse outro trecho, que é impressionante. Quando vê essa pessoa de verde e amarelo, que ele quer representar o quê? O Brasil, mas na verdade essa pessoa, né, essa atriz, parece que ela incorpora, que ela encarna algum espírito, um espírito muito estranho. Então esse transe com essa incorporação que aconteceu junto com a estranha dança dela, abre uma janela, uma ideia para muitas coisas mais ocultas ainda. Lembra que a dança parece algo demoníaco, né? Alguma pessoa possuída. E ao redor do círculo, vocês verão várias mulheres que estão com essas caixinhas com velas dentro, parecem balões, né? E existe uma cerimônia oriental desses balões sendo colocados na água. E aí perceba claramente que esse ritual é justamente para honrar as almas ou os espíritos de seus ancestrais. É um ritual muito tradicional, mas lembra a simbologia do barqueiro do Egito? É muito parecida com a cerimônia. Basicamente, as lanternas ou velas que estão aqui, elas servem para guiar as almas pela escuridão do caminho. E na verdade é o retorno ao mundo dos mortos. Esse caminho é o retorno ao mundo dos mortos. E nessa foto aqui dessa mulher, se vê claramente estampas de borboletas. E borboletas, para a cultura japonesa, representa espíritos que se materializam. Então o que a gente pode pensar? É um ritual espiritual, é um ritual de encontro de multiversos, de encontro de entidades, de encontro com o mundo oculto, desarquivando informações pesadíssimas. Quem não se recorda, eu já cheguei a comentar aqui também no canal sobre a inauguração lá do túnel de San Gortado. Esse túnel teve uma cerimônia macabra em que aparece caprinos, né, aparece demônios voando, anticristo, mensagens satânicas, mas tem esse trechinho aqui que eu selecionei que mostra almas, né, ou espíritos saindo de um portal e as pessoas comemorando isso, que na verdade pode ser até entidades de outra localização, né, não só pessoas que se foram, mas seres hiperdimensionais, que é muito comum nesse tipo de manipulação energética. Olha que interessante essas crianças olhando de luneta para o espaço, mostrando a agenda que está por vir. O próximo passo é a agenda alienígena, é o Messias que vem do espaço, que a princípio talvez poderá trazer uma guerra ou salvar a humanidade. Ashtar Sharam. I am connected to Ashtar Sharam. I have channel Ashtar Sharam. Ashtar Sharam comes out of my voice. Como as pessoas querem tanto o famoso Astar Sheran, que salvará as pessoas, a nave que vem e salvará os seres humanos bonzinhos, ou pior, essa manipulação pode falar nessa agenda aí de seres que estarão atacando a Terra. Vocês pensem um pouco sobre essa agenda alienígena, que é um assunto bem delicado em se falar, mas é o próximo espaço que será conversado pela grande mídia e as pessoas cairão nesse novo engodo. E aí sim temos uma vista sobrevoando, né, a cerimônia, sobrevoando aquele círculo, onde parece que abre realmente esse portal. A princípio parece um asteroide, uma nave espacial, o que será? Portanto, eu acredito que seja mais uma das ferramentas de programação preditiva para que as pessoas se preparem para essa nova agenda. Óbvio, né, que as crianças serão protegidas porque ela representa o novo e por elas não terem uma bagagem de história ou uma história que pode ser manipulada, elas são muito mais fáceis de serem dominadas.
enquanto as pessoas mais velhas serão aos poucos retiradas, com suas histórias apagadas, para que o sistema realmente recomece tudo novo, né, nesse grande reset tão interessado pelos donos do mundo. E quando essas crianças começam a cantar, que elas são queridas agora pelos donos do mundo, você percebe que nessas imagens começa a se formar algo muito estranho, como talvez um novo coisa aí, um novo bichinho, né, um xing-ling, quem sabe. Vocês podem ver que lembra um pouco essa cultura que é muito utilizada em laboratórios, quem não lembra disso daqui? Como se dentro acontecesse alguma coisa de patógenos, né, se multiplicando, ou talvez seria uma nova bactéria, uma superbactéria. Eu vou colocar aqui Jogos Olímpicos de Londres, abrir um portal do mesmo jeito, essa mistura de luzes, que lembra, né, a mamona aqui, né, o coisinho, o xing-ling. E quem lembra, na mais recente, 2016, no Rio de Janeiro, o famoso sol, né, que virava ali, que muita gente não conseguiu perceber o interesse que havia nessa escultura, a mensagem subliminar nela, mas ela já era, além do culto ao Deus Sol, essa parte subliminar com essa mamona aqui também. Portanto, abram os olhos por essa mensagem, preste atenção. Como todas as Olimpíadas, termina com a tocha sendo guardada para esperar mais 4 anos para os próximos Jogos Olímpicos. E agora é na Cidade Luz, como é dita pela grande mídia, pelos livros, Paris, a Cidade Luz 2024. E olha que interessante já o logotipo de Paris. E será que em 2024 poderá haver uma nova pandemia? Quem sabe? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu achei assim alguns momentos surreais, meio tenebrosos, como aquele portal sendo montado, aquela base com o zigurate no meio, quando começam a chegar as delegações e elas vão sendo cercadas, formando uma coisa única, né? Com um púlpito no meio. Eu já formei as coisas que podiam estar acontecendo, mas o surpreendente é no final, quando misturam as cores, né? E aquelas cores começam a formar algumas coisas muito estranhas, até encerrar para começar os preparativos para a próxima Olimpíada, que será em Paris, né? Onde tem a Torre Eiffel, onde o logotipo vocês percebem que é bem interessante. Olimpíadas de 2024 em Paris, França. E aí? O que será que teremos para aquela época? Está próximo, daqui a 4 anos. 3 anos, né? Porque a gente tem que descontar que nós estamos em 2021. Pois é, pessoal. Se estivermos vivos e livres, quem sabe a gente pode ver o que acontecerá em 2024. Até lá, parece que teremos muitas coisas estranhas acontecendo aí. É isso aí. Gostaram do vídeo? Gostaram das informações? Deixa seu like. Se você é novo no canal aqui, se inscreva. E agradeço por ter assistido. Até o próximo vídeo. Honrar a todos. Arrivederci.